Glória a Deus. Paz seja convosco, igreja, amém? Amém. Eita glória. Abra a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 23. Hoje vocês vão precisar de um pouquinho mais de paciência para ouvir minha voz feia, mas vai dar certo. Amém? Amém. Salmo de número 23. Vamos fazer uma leitura responsiva? Amém? Eu leio uns irmãos, eu leio um versículo, os irmãos leem o próximo, amém? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Amém! Pode se assentar, amém? Glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Mas enquanto eu estava pedindo para o Senhor sobre o que nós iríamos falar hoje, esse salmo continuava ecoando ao meu coração. E eu estava há algumas semanas, na verdade, e eu estava relutante, né? Porque a gente às vezes ainda insiste em teimar com o Senhor. Eu estava, ai Deus, mas de novo? O que a gente tem para falar sobre isso? E o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos e repetidos da história do mundo. A gente fala ele em velórios, a gente fala ele em celebrações, a gente repete ele. As pessoas deixam a Bíblia aberta nele. A gente tem quadros sobre ele. Só que como tudo com o que a gente repete muito, às vezes ele vai perdendo o significado pra gente. Sabe quando você repete muito uma coisa e daí você para de pensar sobre ela? E aí quando você lê o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e todos os outros 5 versos que nós lemos, na verdade você está só repetindo sem parar para pensar sobre isso. E nessa manhã o Senhor nos convida a pensar sobre isso. Amém? Vamos juntos? Vamos juntos? Amém. Esse salmo, pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que ele faz parte de uma trilogia. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. E é engraçado que os 3 salmos, eles representam, tal como o Novo Testamento representa Jesus como pastor. 3 vezes. Então presta atenção nisso. O Novo Testamento, nós temos 3 vezes Jesus representado como pastor. Dessas 3 vezes, nós vemos o Salmo 22 falar sobre a cruz. Em João 10:11, a palavra de Deus diz assim: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ou seja, esse Jesus é um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 22 é o salmo que Jesus cita lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E aí no 23 nós vamos ver ele falar sobre o pastor, o bom pastor. Em Hebreus 13:20, ele vai dizer assim: o grande pastor que vive pelas suas ovelhas.
Ele vive pelas suas ovelhas. Ele morreu pelas ovelhas e ele vive pelas ovelhas. No 24 ele vai falar sobre a cruz. Abram-se, ó portais, para que entre o Rei da Glória. E nós vamos ver em 1 Pedro 5, Pedro dizer que o Supremo Pastor voltará pelas suas ovelhas. Aleluia. Nós temos a cruz, o cajado e a coroa. Esse é o bom pastor que nós temos. O bom pastor a quem servimos. O bom pastor que está aqui nessa manhã. Amém? Amém. Mas hoje nós vamos ficar no 23. E nós vamos falar sobre esse bom pastor. E eu agradeço ao Senhor porque desde a abertura do culto, como a Júlia já citou na ministração do louvor, o Senhor ele vem confirmando tudo. E enquanto o pastor falava e os meninos ministravam e nós louvamos ao Senhor, o Senhor só reafirmava tudo. Ai, irmão, Deus é maravilhoso. Porque eu estava hoje de manhã, eu falei assim, Senhor, será que não é para eu pregar hoje? Porque eu não tenho voz. Vai ver um sinal de que não era para trazer a palavra hoje. Só que cada palavra proferida neste altar foi só uma confirmação do Senhor. E aí o Senhor começa a me ensinar que não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu planejo. O Senhor começa a me ensinar que Ele não precisa seguir os meus planos. E que Ele trabalha de jeitos diferentes. Porque, irmão, na minha cabeça eu estava assim, pelo amor de Deus, ninguém merece ouvir gente rouca. Os irmãos não precisam disso. Deve ser esse o sinal. E o Senhor, Ele veio. Foi uma certeza muito forte no meu coração disso, de não é do seu jeito. Não importa se está soando bonito para você. Tainá, eu não me importo se vai parecer afinado. Eu não me importo se está do seu agrado. Eu faço do jeito que eu quero. Esse é o Deus a quem nós servimos. E o Salmo começa com uma declaração. O Senhor é o meu pastor. E Davi usa a palavra Yahvé, que era o nome de Deus, que é o grande eu sou, a revelação do que o Senhor Deus. Os hebreus nem gostam de repetir esse nome. Mas Davi usa esse Senhor, para que ninguém tenha dúvida. O eu sou, Ele é o meu pastor. E aí tudo que Ele vai discorrer a partir daqui depende desse pré-requisito. Então, o grande pré-requisito aqui é ser ovelha. E na quarta-feira o Senhor falou conosco sobre isso. Que a ovelha precisa ouvir e reconhecer a voz do seu pastor. E durante o fim de semana o Senhor falou conosco que nós precisamos rever as nossas ações. Que nós precisamos aprender a viver de acordo com o que nós dizemos que cremos. Nós precisamos obedecer o pastor. Hoje o Senhor está te dizendo assim, ó, tudo que você vai ouvir a partir de agora, todas as promessas, toda a estratégia de Deus, todo o mapa que Ele deixou no Salmo 23, está dependendo dessa condição do Senhor ser o seu pastor. Se não for ovelha, não vai acontecer. Se não for ovelha, o resto não serve. E às vezes a gente está assim, mas a promessa é que nada me faltará. É que o Senhor não me faltará. Mas a gente não quer ser ovelha. A gente fala assim, a promessa é que Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele refrigera a minha alma, Ele me prepara uma mesa. E por que nada disso está acontecendo? Será que você está sendo ovelha? Amém, irmão? A ovelha reconhece a voz do pastor. E é engraçado como Davi, ele usa essa imagem porque era algo que ele conhecia muito bem. Mas quanto mais a gente estuda sobre a ovelha, é muito curioso que o Senhor escolha essa figura de linguagem.
Porque a ovelha, irmão, todo animal tem um instinto, certo? Um instinto animal. É um instinto de sobrevivência, certo? Ele sabe o que ele tem que comer, ele sabe onde que ele acha água, ele sabe quando fugir do perigo, certo? Nem todos, porque a ovelha não. A ovelha não. A ovelha não sabe que ela não pode comer aquilo. A ovelha não sabe que não dá para ir por aquele caminho. A ovelha não sabe quando é hora de correr. A ovelha precisa de um pastor. Ai, irmão. O que o Senhor está nos dizendo é isso, hein? Até quando você vai querer viver do seu jeito, achando que você dá conta? Ei, lembre-se de que você é uma ovelha e precisa de mim. O Senhor está dizendo assim: até quando você quer viver pelos seus méritos, pela sua conquista, pela sua força? Adivinha? Não, você não vai dar conta. E você não precisa dar conta, porque você é ovelha, e a ovelha depende do pastor. É só depender, irmão. É só isso. Só que assim, só isso é difícil de viver, né? A gente canta, eu sei que depender é viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Irmão, a gente precisa começar a viver o que a gente canta. As orações que nós cantamos ao Senhor. Que nessa manhã, ao olhar para a terra, o Senhor encontre aqui em nós corações de ovelha. E aí, irmão, é olhar para si e reconhecer que realmente, Jesus, eu não sei viver. Olha, Deus, quando eu olho para dentro de mim, eu descubro que eu realmente não sei como faz para viver. Eu não tenho instinto para sobreviver sem o Senhor. Porque às vezes a gente cresce, né? A gente vira adulto. E aí quando a gente vira adulto, a gente quer ser adulto diante de Deus. E a gente fala assim, não, eu sei. Isso aí que o Senhor está falando, eu desse jeito aqui vai dar melhor. Desse meu jeito aqui é mais rápido. Ai, irmão. O Senhor nos convida nessa manhã a reconhecer o quão pequenos e falhos nós somos, o quão dependentes nós somos do Senhor. Aleluia. Tem que ser ovelha. E isso quer dizer explicitamente que a sua agenda, o seu cronograma, os seus planos não importam mais. Porque você vai seguir o que o pastor falar. Isso quer dizer diretamente que não é mais no seu tempo. Não é mais na hora que você quiser. É na hora que o pastor mandar. Isso quer dizer que você pode descansar. E é isso que a gente não consegue entender. Porque a gente tem mania de controle. Então eu quero seguir os meus planos. E eu quero que o Senhor siga o meu cronograma. Que Ele faça as coisas no meu prazo. Porque aí eu me sinto seguro. E essa é a maior mentira que Satanás nos ensina. Ai, irmão. Essa é a maior mentira que Satanás nos ensina. E é uma mentira que está tão impregnada em tantos discursos bonitos pelo mundo, em tantas palestras, coachings elaboradas, que a gente toma isso como verdade. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz assim: quando você pede o controle para o pastor, aí você pode descansar. Aleluia. Aleluia. Nós podemos ver esse salmo como um caminho que a ovelha trilhará. E ele começa onde? Em pastos. Ele começa declarando, né, prescrevendo, a primeira condição é essa: ser ovelha. O Senhor, que não é só meu Salvador, Ele é meu Senhor. Ele também é o meu pastor. Então agora eu sou ovelha.
Quando eu sou ovelha, verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ah, irmão, o pasto é o alimento da ovelha. O pastor leva a ovelha para o pasto para que ela se farte, para que ela se alimente. E aí o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã é: filho, quando você decide ser ovelha, eu é quem vou prover o alimento. Quando você decide ser ovelha, filho, sou eu que vou prover o que você precisa. E aí, irmão, isso aqui é o Senhor fazendo, sabe o que? Nos levando de volta ao jardim. Oh, aleluia. A palavra de Deus nos diz que o Senhor criou o homem e a mulher e os coloca em um jardim. E o que o homem tinha que fazer? Nada. Quando o bom pastor nos leva a pastos verdejantes, Ele nos leva de volta ao jardim. Ele está dizendo assim: filho, quando você decide ser ovelha, eu dou a provisão antes de você sentir necessidade. Porque no jardim era assim, irmão. Não precisava sentir fome para ir atrás de comida. A comida estava lá. Não precisava se sentir muito cansado, procurar descanso, porque estava tudo lá. Só que aí o que aconteceu? O pecado entrou. E da onde o pecado vem? Vem desse sentimento que é tão conhecido de nós. O sentimento de falta. Eu preciso de mais. Deus, o que o Senhor me deu não é suficiente. Porque foi isso que aconteceu no jardim. Era isso que estava no coração. Quando a serpente diz para Eva assim: olha, o Senhor falou isso, mas se você experimentar isso daqui, você vai ter algo a mais. Você vai ter um conhecimento que o Senhor está escondendo de você, que o Senhor está privando você. E essa é a mesma origem dos nossos pecados. Porque quando eu minto, eu estou dizendo assim: Deus, a verdade que o Senhor me deu não é suficiente. Quando eu roubo, eu estou dizendo assim: Senhor, o que o Senhor me deu não é suficiente. Ai, irmão, essa é a mesma origem que há em nós, esse lugar de falta, de insuficiência. E nesta manhã o Senhor está nos lembrando de que Ele é suficiente. Ele é suficiente. Isso é sobre ter satisfação nele, encontrar contentamento nele. Porque Ele é, não porque Ele tem o suficiente para te contentar. Ele é o suficiente para te contentar. Aleluia! Como canta as 3 palavrinhas. Não dá para eu cantar, mas satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu vivo satisfação sem fim. Por que a satisfação está acabando, irmão? Está faltando ser ovelha. Está querendo deixar de ser ovelha. Quando a gente decide ser ovelha, o pastor nos leva a pastos verdejantes. Comida mais que suficiente. Ele supre todas as nossas necessidades em glória. Aí você come até se fartar. E quando cansar, adivinha? Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor tem descanso para você. E não é um descanso futuro. E não é um descanso que virá. É um descanso hoje. Hoje, esse é o chamado de Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem descanso para você. No começo da caminhada, irmão, é no pasto, é no início, é agora. Desde já. Então, se você ainda está se sentindo cansado ou sobrecarregado, está faltando ser ovelha. Porque Ele tem descanso para você. Aleluia. No pasto eu tenho alimento, tenho descanso. No pasto eu tenho refrigério. Ele me leva junto às águas tranquilas e refrigera minha alma.
Por amor do seu nome. Por amor do quê? Do seu nome. Não depende de mim. Não é sobre mim. Até o cuidado de Deus é por amor do nome dele. Aleluia. Aleluia, irmão. Ele quer te levar para as águas tranquilas. Sabe por que tem que ser água tranquila? Porque o focinho da ovelha é muito perto da boca. Então se ela tenta beber de uma água agitada, ela se afoga. Ela não consegue beber. Sabe por que você está se afogando? Está querendo tomar de água muito agitada, irmão. Está vivendo muito agitado. Você está se botando em meio de águas muito turbulentas. Você está se enchendo de muita agitação. O pastor está dizendo assim: filho, fui eu que te fiz. E eu te fiz para águas tranquilas. Aleluia. Não deixe a agitação do mundo entrar no seu coração, porque isso sufoca. Oh, aleluia. Não só isso, ele me guia pelas veredas da justiça. Sabe o que quer dizer veredas? A vereda é um caminho estreito. Ele está dizendo que quando você é ovelha, ele te dá alimento, ele te dá descanso, ele te dá refrigério e ele te direciona. Tá se sentindo perdido? O bom pastor te guia. Ele te guia, ele te direciona. Não por caminhos largos, o caminho vai ser estreito, mas você não estará perdido, porque o bom pastor te guia, irmão. Aleluia. Ele nos guia, mesmo num caminho estreito. Aleluia. E aí depois disso a gente vai para um outro lugar. Ele vai dizer no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor, o bom pastor, vai te levar a pastos verdejantes, para te dar comida, descanso, refrigério, para te guiar. Mas ele também vai permitir te guiar pelo vale. Só que aí, irmão, presta atenção nisso. O vale vai trazer algo muito bom. Algo assim, eu não tenho adjetivos para isso. O bom pastor te leva para o vale. Só que aí no vale o texto muda, porque ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor me faz andar por pastos verdejantes. O Senhor me guia, a terceira pessoa, certo? Ele fará. Isso implica no quê? Distância. Pelo menos um pouco. Eu estou falando de outra pessoa. Agora, irmão, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado. Qual que é a diferença aqui, Tainá? Primeiro ele está na terceira pessoa, agora ele está na segunda. Ele não está mais falando para outra pessoa sobre uma terceira. Ele está falando com essa pessoa. Agora que eu estou no vale, eu não tenho mais um Senhor. Eu não conto para as pessoas sobre o Senhor que eu tenho. Agora que eu estou no vale, o meu Senhor está comigo. E eu olho para ele e digo assim: porque o Senhor está aqui comigo, eu não temerei mal algum. A certeza que nós temos é que no vale tem presença de Deus. No vale tem presença de Deus. O vale traz proximidade. O vale é garantia da presença. Sabe por quê? Por que eu tenho certeza que a presença está lá? Porque é um vale da sombra da morte. Para ter sombra, precisa de luz, né? Ô, irmão, para ter sombra, precisa de luz.
é um vale, mas a luz está contigo. É um vale, sim, mas Ele não te desamparou. E porque Ele está contigo, você não tem mais o que temer. Sabe por quê? Porque a morte foi vencida. Não existe mais poder sobre ela. A vida venceu nele. É por isso que não é mais um vale da morte, é um vale da sombra da morte. Porque a sombra não tem poder, irmão. Não, como a sombra de um cachorro não morde. Agora é um vale da sombra da morte. E ainda que eu passe por ele, não há mais o que temer, porque Ele está comigo. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Vamos, Tainá. Resume. Depois disso, o verso 5. Ai, irmão. Vamos lá, rapidinho para todo mundo acompanhar. O Senhor é meu pastor. Primeira condição, eu sou ovelha. Isso já está claro, amém? Depois que eu sou ovelha, Ele me leva a pastos verdejantes para ter comida, para descansar, para ter refrigério, para me guiar. Amém? Ele me guia pelas veredas, os caminhos estreitos e mesmo no vale. Só que agora o vale, irmão, é só sombra, porque Ele está comigo. Amém? Eita glória. Daí Ele vai dizer assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Irmão, eu sempre li esse versículo com um coração meio sabor de mel, sabe? Um coração meio quem me viu passar na prova e não ajudou. Ele vai preparar uma mesa. Só que quando a gente analisa o Evangelho de Deus, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vai vendo Jesus e a gente vai conhecendo esse Jesus, não parece algo que Ele faria, parece? Parece que Jesus faria algo assim. Mas o Evangelho fala muito sobre mesa. Mas é outro tipo de mesa. 2 Coríntios 5,18 vai dizer que Ele nos reconciliou com Deus. A mesa de Cristo é uma mesa de reconciliação. Irmão, não é uma mesa de vingança. É uma mesa de reconciliação. Porque Ele nos reconciliou com o Pai. E de tal forma nós precisamos estar dispostos a reconciliar os nossos irmãos. E aí, irmão, mesa é lugar de ovelha? Já viu ovelha na mesa? Já. Quando ela vai ser comida. Quando a ovelha é colocada sobre a mesa, é porque ela é alimento. Será que a gente está disposto a ser alimento para os nossos irmãos? Porque a palavra nos conta sobre um cordeiro que foi colocado sobre o madeiro. E por causa desse sacrifício, eu e você fomos reconciliados com o Pai. E se a gente é pequeno Cristo, Ele nos convida para estar à mesa. Não com o seu amigo, com o seu inimigo. E se deixar ser alimento para Ele. Será que nós estamos dispostos a ser sacrificados? A sacrificar a nossa vida por amor de outros? Oh, aleluia. Sabe o que a gente encontra nessa mesa aqui? Propósito. O Senhor está nos lembrando assim: ei filho, ei ovelha, eu cuido, eu alimento, eu garanto, eu protejo, eu guio, eu direciono, eu dou propósito. Eu sei porque eu te criei e eu te criei para servir os seus irmãos. Para
para ser Cristo nessa terra. Porque quanto mais a gente serve ao Senhor, irmão, mais a gente serve o nosso irmão. Porque é isso que o Senhor nos ensina. Aleluia. Que Ele encontre em nós corações dispostos a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que como ovelhas nós estejamos dispostos a estar na mesa. Para que a vida que nós encontramos, encontre também aqueles que estão à nossa volta. Amém, irmão? Amém, irmão? Quando isso acontece, quando o propósito é revelado, quando a gente aceita viver o propósito de Deus, sabe o que acontece? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele tem honra para você. E alegria abundante, alegria transbordante e honra de Deus. Só que a honra de Deus vem quando você decide se entregar. A honra de Deus chega quando você abre mão da honra desse mundo. Assim como foi com João. Quando João decidiu abrir mão de tudo, lembra disso? O Batista decidiu viver no deserto sem nada. E ele vive uma vida totalmente fora dos padrões. Ele abre mão de toda a honra que ele poderia ter. E Jesus vai dizer assim: ei, dentre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior que João. A honra de Deus é diferente. Quando nós decidimos ser ovelhas, Ele nos alimenta. Ele nos guia, Ele nos protege, Ele refrigera a nossa alma, Ele está conosco. E quando isso é real, irmão, a gente está disposto a se entregar, a encontrar o propósito, a viver o propósito. E quando você vive o propósito, mesmo que isso custe tudo, Ele te faz transbordar de alegria. Ele traz honra para você. Oh, aleluia. Vamos terminar. Aleluia. Ele termina com a declaração disso, de tudo isso, de tudo que a gente acabou de ouvir. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Porque quando eu sou ovelha, o pastor me dá alimento, Ele me dá refrigério, Ele me dá descanso, Ele me guia, Ele está comigo, Ele me dá propósito, Ele me enche de alegria, Ele me honra, Ele não me desampara. Eu não preciso mais correr atrás de nada. A bondade e a misericórdia me seguirão. O Senhor está te dizendo nessa manhã que não tem mais por que ter medo, filho. Entendeu? Porque o medo vem desse lugar. A gente olha e fala assim: rapaz, eu não dou conta. Eu não sei o que é comida boa. Eu não sei onde beber água. Olha, eu sozinho, eu não sei para onde eu vou. E aí o medo vem. Porque a gente olha ao lado e só vê incerteza. E Deus está dizendo assim: ei, agora que você sabe que é ovelha, a boa notícia é que você tem um bom pastor. Então não tem mais por que ter medo. Porque se Ele está contigo, irmão, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Todos os dias. E aí a gente faz abrigo, morada na casa do Senhor, na presença do Senhor, por toda a nossa vida. E o bom pastor tem descanso para você. Ele tem refrigério para você. Ele está com você todos os dias. O medo não tem mais lugar, amém? Amém. Amém. Cristo é suficiente. Se você sair daqui se lembrando só de uma coisa, que seja isso: Cristo é suficiente. Ele é suficiente, irmão.
Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra continue encontrando terra boa em seu coração. Deixa o bom pastor te guiar, amém? Deus abençoe.